Hoje seguimos nossa travessia e talvez para alguns de nós seja um dia mais sensível. Tem dias em que a saudade pesa mais, tem dias em que o corpo guarda emoções que não sabemos nomear e às vezes tudo o que conseguimos fazer é chorar. Mas o choro não é sinal de fraqueza, ele é o corpo dizendo: eu preciso soltar isso. Ele é a dor saindo pelos olhos quando não cabe mais no peito. Hoje, queremos falar sobre as lágrimas, não aquelas escondidas, mas as que pedem para ser vistas, acolhidas e honradas. As lágrimas que curam nem sempre explicam, mas elas dizem muito. Talvez você tenha chorado sozinha, sozinho muitas vezes. Talvez tenha sentido que ninguém te entendeu. Ou talvez tenha segurado tanto que esqueceu como é permitir. Hoje, se quiser, permita. Permita-se sentir sem precisar justificar. Este espaço também é feito para isso. Aqui, a lágrima não é fraqueza. Aqui, a lágrima é linguagem. E nossas convidadas para falar deste tema hoje é Sandra Moraes, psicóloga, especialista em conexão com o feminino, contoterapeuta, consteladora sistêmica e terapeuta comunitária. E Rose Seixas, psicóloga, especialista em conexão com o feminino, contoterapeuta e consteladora sistêmica. Estamos iniciando mais uma troca preciosa, dando continuidade à série A Travessia, Caminhos de Cuidado no Luto, com o terceiro episódio, As Lágrimas que Curam. Estão aqui comigo Priscila Almeida, Eliane Silva, doutora Fabiana Leorati e nossas queridas amigas e psicólogas Sandra Moraes e Rose Seixas. Sejam muito bem-vindas. Ser a corajosa aqui de iniciar a fala. Bom, meu nome é Sandra Moraes, como a Adri já apresentou. Sou mulher, mãe de uma garota linda, Maria Tereza, e psicóloga, e tenho aí uma trajetória de 17 anos no mundo da psicologia, com mais de 24 mil horas. Até me perco aqui, gente, porque é assim, de uma escuta clínica, e chego aqui nesse lugar com muito amor, com muita gratidão. É a honra de estar aqui com mulheres incríveis e maravilhosas e a gente poder dialogar. É isso. Obrigada pelo convite. Lágrimas que curam é um tema muito importante, né? Chorar é humano e necessário, então que seja um espaço de fato de trocas preciosas. Nós que agradecemos o sim de vocês para esse encontro de hoje e ficamos muito contentes e felizes por isso. E eu vou começar aqui com a primeira pergunta, que é em relação ao choro no cuidado emocional. Porque mesmo sendo natural, ainda sentimos vergonha ou necessidade de esconder o choro. O que isso diz sobre a forma como lidamos com a dor, principalmente vocês, dentro de consultórios? É bem importante essa questão que você traz, Adriana, porque de fato a gente cresce com a ideia de que chorar é sinal de fraqueza, né? E as lágrimas e o choro é um recurso que existe para liberar, expressar emoção, para liberar tensão. Só que muitas vezes a gente, por conta de uma sociedade que tem uma positividade tóxica, que a gente tem que estar sempre muito bem, a gente não pode chorar, a gente vai construindo essa ideia de que tem que ser feliz o tempo todo e a gente se desconecta do sentir, né? A criança, quando ela nasce, ela comunica-se através do choro, se é uma cólica, se é o leite, se é uma fralda. Então, o choro é uma comunicação. Só que nós temos uma dificuldade aqui, eu comentava com a Sandra, né? Que a gente não aprendeu a trazer essa emoção bem-vinda. Então, sem perceber, às vezes você tá com seu filho e cai, se machuca e ele vem chorando, e você fala: ai, não foi nada, não precisa chorar.
Por que que você está chorando, né? Só por isso? Então a gente vai minimizando, né, o sentir e vai explicando para ele que o que ele sente não é importante. Então a gente vai crescendo também sem reconhecer as nossas necessidades. Ai, será que realmente é motivo de eu chorar? Ai, acho que eu devo aguentar mais um pouco. Então eu vou criando uma vergonha, um constrangimento de mostrar, porque eu tô com essa ideia de que é uma fragilidade, que tem que, para quem é forte é quem não chora. Para os homens mais ainda, né? A gente cresce com os homens não choram. Então, a gente estava conversando, né, Sandra, sobre atrelar essa identidade à fraqueza, à vergonha de chorar, a se vulnerabilizar e o sentir, que eu acho que este é um desafio para nós, clinicamente. Muitas vezes o paciente ele está se desnudando na nossa frente, está ali sentindo, e às vezes ele volta na outra sessão querendo mostrar que está bem porque se incomodou de chorar, de mostrar essa vulnerabilidade frente ao terapeuta, né? E a gente vai acolhendo, dizendo: todas as emoções são bem-vindas, você tem espaço de choro, que é importante deixar que ele tenha esse espaço de sentir, que às vezes ele não aprendeu e vai aprender ali, por meio da dor, do sentir, né? Ou o choro que também não é só de dor, é de alegria, de emoção, é de felicidade, é de raiva, são todas as emoções que estão envolvidas. Como a Rose já colocou, né, sobre o choro, e ela fez o resgate aí, né? A gente já vem para a vida chorando, a necessidade de chorar. Lembrei aí do parto da minha filha, da Maria Tereza, e quando pela primeira vez eu ouvi o choro da Maria Tereza. E era o choro da Maria Tereza, era o meu choro e era o choro do pai dela. E essa expressão, porque aquele choro significava, né, a passagem da vida intrauterina para a vida terrestre e a chegada da coisa mais importante da nossa vida. Então era o choro do amor, era o choro da celebração. E como é interessante que esse choro é muito bem-vindo, porque é um significado do que o bebê está conectado, que ele está bem. Esse choro que é necessário, e quando o bebê não chora, ele leva até um tapinha, né? Para que ele venha ali com aquele fôlego, com aquela pulsão de vida e se comunique através dessa linguagem. E aí, no decorrer de tudo isso, como somos, né, complexos, paradoxos, a gente vai cultivando um aprendizado de chorar no quarto, de chorar no banheiro, de esconder o nosso choro. E eu brincava com a Rose, no nosso diálogo antes de entrar aqui nesse podcast, falei, tudo que tem no nosso corpo, no nosso fisiologicamente é necessário. E nós temos, né, lágrimas, o nosso corpo e essa linguagem. Se no nosso corpo a gente tem a possibilidade de chorar, por que que a gente tem que lidar da forma como a gente tem lidado nos últimos tempos? Por que a gente criou essa cultura, né? E por que não criarmos esse novo espaço? Eu acho que o mundo clínico ele nos chama a este lugar de ressignificação, de interpretação dos diversos choros que vai surgindo aqui como uma expressão de lidar não somente com a dor, mas como uma expressão de lidar também com o amor, com as conquistas. Então, esse choro que tem uma linguagem e que tem um sentido para cada uma de nós em cada momento e para aqui também dentro desse espaço clínico com os nossos pacientes. Então, eu gosto de dizer sempre assim: o seu choro é muito bem-vindo, o nosso choro é muito bem-vindo, seja bem-vindo. Podemos chorar à vontade. É sobre isso. É interessante a colocação tanto das Rose como a sua colocação, Sam. Assim, é o alívio do corpo, né? Seja ele em qual momento, o momento do nascimento, o momento na hora que você não está muito bem, e, e é o peso daquilo que não está mais cabendo dentro da gente, né? Seja o choro da vida, né? Que quando você nasce você chora, né? E temos os outros choros que nos acompanham no decorrer da nossa caminhada. Queria
A Rose, quando ela estava comentando sobre essa cultura assim da positividade tóxica e ao mesmo tempo, né, esse trabalho de vocês belíssimo de convidar a chorar, eu percebo que a gente está vivendo um grande paradoxo, né? Porque a gente tem uma crescente de autoconhecimento, né? Hoje a gente vê mais pessoas falando nas redes sociais e ao mesmo tempo tem essa positividade tóxica. Vocês acham que, dentro da experiência de vocês, clínica, vocês acreditam que o choro tem sido mais bem-vindo ou ele está sendo mais reprimido por conta dessa cultura que a gente vive hoje? Oscila muito, Pri, porque assim, a gente às vezes vai atender pacientes que têm um esquema de inibição emocional muito forte, né? Que não aprendeu a chorar, que o choro não foi bem-vindo naquela casa. Então, às vezes a gente tem uma honra muito grande, às vezes, de experienciar aquele homem, muitas vezes, que vem e que chora na frente desta mulher, né? Essa questão simbólica. Eu acho que está oscilando bem. Eu acho que ao mesmo tempo que avança muita comunicação, né? Muito autoconhecimento, o choro ainda é um tabu, porque a gente ainda acha que engolir o choro é sinal de ser forte. Então, se desnudar frente a você entrar em contato com aquela emoção é muito importante. Às vezes os pacientes vêm assim e falam, eu estava chorando, mas eu nem sei por quê. E aí eu sempre pergunto, qual era o sabor do seu choro? Volta lá para você entender, porque às vezes a gente não vai conseguir verbalizar e racionalizar, mas a gente está sentindo. Então, acho que avança por um lado, porque as pessoas estão buscando mais autoconhecimento, mas ao mesmo tempo ainda é difícil, ainda é um processo difícil, porque carrega em si essa ideia de que é uma vergonha, que vou atrelar a minha identidade, a essa fraqueza, o que que vão achar de mim? Né? Às vezes as pessoas vão chorar no banheiro, vão chorar à noite sozinhas, né? Ainda tem essa, eu não queria chorar. Às vezes até no diálogo, né? Às vezes você vai ter um diálogo que a gente às vezes ajuda o paciente a aprender a dialogar do que sente e ele evita de falar, olha, eu me senti assim, por quê? Porque vem a emoção e vem o choro. Então eu quero controlar. Então, às vezes eu não tenho diálogos potentes com meu parceiro, com a pessoa, com o meu chefe, porque se eu disser o que eu sinto, eu vou ter que entrar em contato com a emoção. E a emoção me dá a sensação que eu estou sem controle. Então eu evito uma conversa mais rica para não chorar. E aí isso é uma pena, e a gente vai cuidando para que normalize, para que essa emoção seja bem-vinda, que esse choro não seja um choro que seja reprimido, porque se ele for reprimido, ele vai virar sintoma, ele vai somatizar, ele vai aparecer. Tudo que entra tem que sair, a nossa natureza já nos ensina. Então, eu acho que, não sei ainda a percepção da Sandra, ela pode falar, mas eu acho que oscila bem, né? Oscila porque tem os esquemas que todos nós trazemos aí desse funcionamento. Eu vou dar dois exemplos, né? Não vou acrescentar, falar da Rose maravilhosa. Eu vou dar o exemplo de uma criança de 8 anos, um caso clínico de uma criança com uma personalidade altamente sensível. E no discurso dos pais sempre tinha, ele chora muito, tudo que ele vai, né, que é mais de impacto, ele chora. E tem uma sessão que a gente estava brincando aqui, e uma das perguntas era: se você pudesse expressar algo bonito para os seus pais, o que você falaria para eles? E aí ele pega, vira para mim e diz assim: que eles são os melhores pais do mundo. E a emoção daquela criança veio assim à tona, sabe? O choro. E naquele momento, aquela lágrima, aquela expressão, aquele amor era tão divino, era tão profundo que veio carregado de uma emoção muito bonita, cheia de amor. E aí eu chorei junto com ele. Eu falei: o seu choro é bem-vindo, o seu choro me toca e também me faz chorar. E tá tudo bem chorar. E naquele momento, a expressão, o sorriso, e a sessão fluiu depois com uma leveza, né? Ele sentindo que talvez pela primeira vez aquele choro, aquela externalizar aquela sensibilidade. Eu falei: a coisa mais linda que você tem é sua sensibilidade.
e aqui você vai olhar para ela e vai aprender a usá-la, e essa emoção é muito bem-vinda. Um outro exemplo, para mim foi muito significativo, porque é uma criança que desde a sua nascente está olhando para a sua sensibilidade, para o seu potencial ali emocional, e acolhendo e vai aprender a lidar, e esse choro ao longo, né, na adolescência, numa vida adulta, como um ancião também, ele aprendeu já desde cedo a lidar com isso, e também tenho trabalhado no meu trabalho com crianças, sempre com os pais também se emocionaram muito no relato dessa sessão, e foi um senhor aos 75 anos, na elaboração de um luto. E toda vez que ele se emocionava dentro da sessão, ele falava assim: me dá só um tempinho que eu vou ao banheiro, porque tá muito pesado aqui, tá muito forte isso daqui, e eu vou chorar. E ele precisava se retirar ali por alguns minutos, e quando ele vinha, e todas as vezes que isso ocorreu, eu sempre acolhi no sentido: a sua emoção é muito bem-vinda. Aqui tem espaço para ela. É o choro de uma vida toda que foi silenciado. E hoje, né, você tem a liberdade. É muito bonito de ver o Senhor expressar essa emoção. E foi se tornando natural ao longo, né? Então, são dois exemplos, um aos 8 anos e outro, duas figuras de dois homens, o quanto é simbólico, o quanto, né, a figura masculina sempre houve a fala, e ela ainda é presente, que homem não chora. O ser humano chora, a mulher chora, o homem chora, a criança chora. Todos nós choramos. O choro é uma linguagem, é uma expressão, e a gente precisa respeitar. Então, eu queria só colocar isso, porque eu achei muito simbólico, e dá para entender aqui aonde a gente permeia nesse universo de cuidado com o ser humano. Obrigada pelas respostas maravilhosas. E mais uma pergunta. A pessoa que está passando por luto, às vezes a gente que está testemunhando, a gente tem, às vezes a gente não tem uma habilidade de lidar com o sofrimento, né? E eu já vi muitas pessoas assim comentar: "Ah, eu não vou falar com ela porque senão ela vai começar a chorar." E muito mais por uma questão de não dar conta daquele choro, né? E o que que vocês poderiam, assim, de oferecer como apoio para essas pessoas que querem, mas têm o medo do choro do outro, assim, o que que a gente poderia fazer, né? A gente não está falando de uma prática clínica, mas no dia a dia, assim, se tem alguma pessoa passando por algum processo de luto, o que que a gente poderia fazer quando as lágrimas são para a gente também dar essas boas-vindas fora da clínica? Quando a gente não cuida da nossa emocionalidade, né, a emocionalidade do outro nos afeta. Existe uma linha muito tênue, né? Às vezes a gente tem uma compaixão pelo outro, que genuína, ou às vezes a gente tem uma cobrança, eu tenho que ir lá acolher, eu tenho que fazer. É como uma mãe que tem bebê, que a gente vai, eu tenho que visitar. Às vezes a mãe não quer essa visita, né? A gente tem essa sensibilidade. Porém, o choro, né, ela ajuda, né, nessa função reguladora. A gente não pode ter medo do que a gente vai, senão a gente está se responsabilizando pelo que o outro vai sentir. Não dá para a gente se responsabilizar. Então, genuinamente eu encontro do outro sem controlar, sem essa tentativa de controlar. Se eu for falar, ele vai chorar, eu vou trazer mal-estar. Às vezes é alívio. O choro às vezes é aliviante. No processo de luto, muitas coisas nos tocam, às vezes não são as palavras, às vezes é a presença, é um gesto, é um sentir diferente. Então, a gente não deve se opor a chegar até o outro, mas respeitosamente, né? Porque o luto é muito singular para cada um, fazer isso genuinamente, porque com certeza vai trazer muito mais benefícios do que malefícios, né? Não ser invasivo, tomar este cuidado. E às vezes também a pessoa que está no luto fala: "Ah, acho que já chegou a hora de eu parar de chorar." Não tem hora para parar de chorar.
né? O choro ele é bem-vindo, o choro às vezes ele vem inesperadamente. Ele é o preço que a gente paga pelo amor, né? O choro, quando é esse choro de saudade, quem muito amou vai muito sentir, né? Daqui para a vida inteira vai ser esse luto, porque é o tamanho do amor. Se eu amei muito, meu luto vai ser muito, né? Não tem um superar, tem um viver ele. Viver na alegria e na tristeza que ele tem. Porque se eu tenho saudade é porque tive amor, tive importância. Quisera nós que as pessoas tivessem saudade de nós, né, de lembrarmos com este amor, porque fizemos diferença. Então, não devemos bloquear a ação, mas fazer isso de uma forma muito tênue, muito saudável, para que a gente não faça isso porque culturalmente eu estou esperando, e sim porque eu quero abraçar o outro também com a minha humanidade. A Pri tá falando, né, no mundo assim, coletivo, no mundo social, no mundo familiar, no mundo de amizades, no mundo de trabalho. Muitas vezes, quando a gente vai de encontro, né, com essa dor, porque a dor do outro também é um espelho, porque eu faço parte, da mesma essência, da mesma humanidade. Aquilo que o outro está atravessando, e quando a gente olha para a vulnerabilidade, também é algo que nos convida a olhar para a nossa. Então, muitas vezes, a dificuldade de lidar porque vai tocar a minha vulnerabilidade. Eu também posso chorar. E aí, muitas vezes a gente até fala, porque eu sei que se eu falar agora, ele vai chorar e eu também vou chorar, e a gente chora junto. E talvez algumas frases de acolhimento, né? Eu estou aqui com você. Pode chorar. Este espaço é seu. Isso dói muito e faz sentido que você chore. Ontem, mais, né, um relato assim, eu estava no meu último atendimento e era de um luto, menos de um mês, e a minha paciente chorou. A perda desta mãe. Você pode chorar, você tem o direito de chorar, porque ela precisava extravasar, né? E essa dor que não é falada, essa dor, esse choro que é estancado, porque muitas vezes a gente quer distrair o outro diante da dor, né? Me lembro numa aula que a minha aluna sempre distraía, que quando a gente ia para. Ela falou, eu sou muito bem-humorada, eu falo muito humor, então quando eu vejo o outro chorando, eu faço uma piada para o outro não chorar. Eu falei, talvez, né? Por quê? Porque é difícil para você chorar. Ela falou, eu não gosto de chorar. Falei, mas o outro precisa de chorar, e talvez você também precise de chorar. E isso que você está usando é um mecanismo de defesa para não entrar em contato com a dor. E eu sei que é difícil entrar em contato com a dor, mas talvez é o único caminho humano da gente cicatrizar e ficar com as nossas cicatrizes e sair daquele lugar que um dia dói para um lugar de lidar com uma falta, se permitindo chorar, se permitindo olhar para essa dor, né? Então, não tenham medo, porque quando você estiver diante do outro e o outro chorar, e você também chorar, só está falando do encontro de duas pessoas humanas, de duas pessoas que se unem, que se tocam pela dor, de poder abraçar. E às vezes é somente o silêncio, é nas lágrimas e no abraço que a gente deixa sair um pouquinho daquilo que precisa sair, que precisa, né, ser digerido, e que a gente tem aí a possibilidade de chorar. E como é bom. Na noite de ontem foi assim. Nesse último atendimento, a paciente chorando a elaboração do luto. Por que que eu não vou chorar? Por que que eu vou silenciar num lugar que eu preciso elaborar? E que o momento propício é do choro, porque está no início. Lidar com a finitude, né? Eu gosto muito da logoterapia, que ela vai falar que o luto e a superação do luto é transmutar daquele que foi terrestremente, fisicamente presente, e que ele não estará mais. E isso é muito denso, isso é muito impactante. E essa pessoa que já não é mais no mundo terrestre, ela vai estar dentro da gente. Ela vai transmutar e vai viver ali dentro da gente. Mas para tudo isso é um caminho que vai ter choro, que vai ter dor,
que vai ter muitos sentimentos e que só olhando e abraçando todos eles e dando espaço é que a gente vai conseguir elaborar o nosso luto, a nossa dor. É isso. Eu acho importante colocar uma coisa aqui também, que são as pessoas que não conseguem chorar. Nós temos, algumas estruturas de personalidade onde as pessoas têm inibição emocional. E às vezes se cobram, falar, poxa vida, tá todo mundo chorando, eu não tô chorando, sou estranha, né? Tem uma estranheza. E recentemente eu passei pelo falecimento do meu cunhado, irmão do meu marido, e tanto o meu marido quanto a família dele tem muito essa inibição. Então, eles estavam muito incomodados também de receber os abraços, de receber esse afeto, né? E fica parecendo que a pessoa não está sentindo, ela está sentindo, só que a expressão dela é de uma outra forma, nem sempre às vezes vai sair essa lágrima, ela vai ter que talvez reaprender, se defender de muitas coisas, e a gente também não julgar, né? Porque se a gente fala, não tá chorando, tá sentindo, não necessariamente, às vezes ela tá sentindo, ela só não tá conseguindo expressar por meio das lágrimas. E eu ia aproveitar a fala das autoras que comentou sobre a questão, principalmente a Rosa, que comentou sobre a questão simbólica do local. Você está no local onde você se sente abraçado, acolhido. Então, imagino que é isso que o paciente sente quando está ali, tipo, o sigilo ali, e tem aqui um espaço de acolhimento. Então, o choro automaticamente é bem mais fácil, bem com mais permissão. Esse fim de semana eu participei de um treinamento para facilitar grupos de apoio aqui presencialmente. E assim, serão em outubro 9 anos que eu tenho luto pelo meu filho João Vitor, né? Eu estava tranquila que não ia chorar. Mesmo indo para um lugar que, obviamente, era um treinamento, então nós estávamos como participantes e como facilitadores ao mesmo tempo, exigir esse treinamento na prática. Assim, não foi uma coisa que eu me controlei, eu pensei, não vou chorar, eu vou chorar, foi tranquilo. Quando me pediram a fala, eu fui falar, me veio assim, eu choro muito assim, claro, obviamente é um lugar de acolhimento, eles falaram no seu tempo, né? Não chorei, assim, muito tempo, mas veio aquela emoção muito forte, chorei um pouco ali, e retomei a fala. Então, assim, eu estava sentindo a permissão para isso, né? Era um grupo de treinamento para apoio. Então, porque normalmente quando eu converso com outras pessoas, no dia a dia, esse choro é segurado. Até por conta dessa não permissão que você sente, aquele desconforto da pessoa. Então, você fala assim, você acostuma, gente. Infelizmente, para quem tem muito, você acaba acostumando com essa. Aqui não é bem, de vez em quando é você, mas aqui não é bom, aqui. Então, assim, achei interessante aquela questão que vocês falaram sobre um peito e um lugar permitido ser chamado. A gente sente, isso é muito palpável, até. Muito importante o que você trouxe, Eliane. E outra coisa também, a gente, né, ainda mais você que vai estar se preparando para conduzir, a gente tem um nível de racionalização. Então, a gente se espera também que a gente tenha um certo, vamos dizer assim, controle, né? E às vezes a emoção é essa, o sistema límbico, que ela vem, você vai começar a falar e você vem a emoção. E você permitiu que ela viesse, porque ela está ali, né? Você tem um funcionamento de segurar, de seguir, né? Então, às vezes um choro que ele é intenso e incapacitante é um sinal importante para a gente olhar, mas esse choro é um choro da beleza, da saudade, daquilo que você se propôs a fazer, do propósito que você está seguindo, né? Da nova Eliane a partir deste evento. Nós também, eu e a Sandra, tivemos um evento no final de semana, onde a gente estava conduzindo outras mulheres, mas não tinha como. Eu fui fazer uma atividade que era cortar um nó, né, uma caixa cheia de nós. E eu fui a primeira a cortar para simbolizar, vou dar um exemplo. Na hora que eu fui cortar, veio a emoção. E aí eu falei assim, tô conduzindo, mas tô chorando. E essa beleza também, da gente se desnudar e poder ser a gente. Fui cortar um nó, falar, vou cortar esse nó, tá? Minha cabeça já tava esquematizado, né? Não vou entrar na emoção. Imagina, quando eu fui cortar o nó, aí já veio o nó na garganta, já veio o choro, e o choro muitas vezes também conecta com outra pessoa, né? Aí foi um chororô só, chorando e rindo, enquanto teve. Então a gente se permitiu, né? Não porque eu tô naquele papel de ser a guia, né? Vou guiar, não vou chorar.
né? A gente se emociona e às vezes ela vem assim despretensiosamente, a gente não espera e nos atravessa, né? Então, foi bem significativo sua experiência. Eu acompanhei pela internet você fazendo algumas colocações, falar que legal, né? Essa capacitação, e de repente você é surpreendida, né? Um presente, né? Como um alívio, né? Como uma saudade. E a gente não estancar, né? Porque agora a gente está invertendo o papel de quem conduz e trabalha à frente, e muitas vezes a gente quer ser essa pessoa distanciada, que a emoção não vai, né? Ou que se a gente se emocionar, a gente é fraco e não está ali sendo o suficiente uma referência. A gente não vai desmoronar, mas a gente vai se emocionar. E eu acho que a emoção, o encontro de duas pessoas, né, humanas, que se conectam através da sensibilidade, da emoção, do riso e do choro também. O quanto isso é potente, o quanto isso é curativo e transformador. E acho que ao longo da nossa caminhada, a minha e da Rose até aqui, porque eu espero que ainda a gente tenha muitas e muitas, a gente aprendeu e auxilia pessoas a abraçar essa vulnerabilidade. E tem uma frase que eu sempre digo que a gente precisa deixar de naturalizar o que é ruim. E é ruim esse abafamento, esse estancar o choro. A gente precisa se ressignificar em relação a isso. Não naturalizar que não é preciso chorar. E querer tirar o outro da emoção dele. A gente precisa, ao contrário, aprender a lidar com essa emoção, abraçar esta emoção, porque isso nos constitui como pessoas humanas. Nós somos constituídos também pela emoção, e ela é muito bem-vinda, ela faz parte. Pegando o gancho da Eliane, é, dentro do meu processo de luto, quando eu estava, assim, um dia depois do funeral, eu estava sozinha no quarto, e é aquele momento que você acorda e, e pensa que você está num pesadelo, que aquilo ali não é verdade. E eu não estava na casa da minha sogra, do meu sogro. Eu me lembro muito bem que eu coloquei o travesseiro no meu rosto e tive aquele choro compulsivo, bem forte, né? E ao mesmo tempo eu queria gritar, eu queria falar mais alto, mas eu não estava na minha casa. E foram assim alguns minutos de choro compulsivo, colocando para fora o que o meu corpo estava pedindo, né? E é muito interessante isso, porque é uma dor que vem de dentro e você não consegue entender como, mas é uma coisa que é muito forte. Aí eu pergunto para vocês: chorar é cura ou colapso? Chorar é cura. A gente tem que chorar, né? Como eu falava até com a Sandra nos bastidores. Ela falava, a gente tem que chorar para não colapsar, né? Acho que o choro cumpre essa função reguladora. Às vezes as lágrimas elas vêm antes das palavras, né? Às vezes você não vai falar nada com aquele paciente, você só vai estar com ele no choro dele, né? Existem muitas abordagens psicoterapêuticas e tem uma abordagem da terapia do esquema, onde a emoção é muito bem-vinda. E a gente também pode usar os nossos exemplos ou ter uma relação mais amistosa com o paciente, desde que seja a serviço do paciente, né? E por algumas vezes você pode chorar junto também com ele, porque o que que às vezes você não quer nenhuma diretriz, nenhuma fala, você quer só que fala que difícil, eu tô aqui com você. Pode chorar. É duro. Eu nem, aí a gente às vezes fala, eu imagino o que você está sentindo. Não, eu nem imagino o que você está sentindo. Igual eu imagino a cena, Adriana, mas eu não consigo imaginar a sua dor e a sua necessidade de extravasar e de se conter ao mesmo tempo que eu não estou no meu ambiente, né? Você tinha todo o direito de gritar, de fazer, mas a gente não se autorizou porque não era meu ambiente. Então, o processo terapêutico, ele
ajuda. Às vezes o paciente vai ter aqui conosco uma experiência que não teve com ninguém. Então é muita honra que a gente tem, e muito zelo e muito cuidado também com o que a gente vai fazer. Nossa responsabilidade é muito grande. Mas eu acho que para a gente não colapsar, eu acho que é mais cura do que colapso. Eu acho que o colapso pode vir quando a gente tiver um choro intenso, incapacitante, que a gente, né, precisa de uma avaliação clínica, de uma, ou talvez uma sintomatologia de uma depressão, mas choro é cura. As lágrimas, esse tema mexeu muito comigo. Lágrimas que curam, porque as lágrimas, elas falam muito, né? Às vezes você não precisa ficar verbalizando, é o sentir de verdade, né? Às vezes o paciente está chorando, aí eu pergunto, o que que essa lágrima está pedindo? Às vezes ele não sabe responder, mas depois ele vai entender o que está pedindo, o que está comunicando, o que que eu preciso, né? A gente normalizar isso mais. Então, eu acho que, sem dúvida, é cura, é processo de cura e não de colapso. Descarregar emocional é alívio. Como a Rose disse no nosso diálogo anterior, para não colapsar, a gente vai precisar chorar, porque a gente vai colapsar quando tudo se tornou num grau, vamos imaginar uma analogia aqui, que transbordou por não ter onde escoar. E a lágrima é esse lugar, que até na coisa feliz e alegre a gente vai extravasar, que às vezes é tanta alegria, até do bom, que a gente precisa transbordar nas lágrimas para trazer o alívio e a regulação emocional. Para mim, o choro, muitas vezes, né, que vai ser aquela descarga para me reorganizar, para me realinhar. E como profissional, né, e a gente está dentro de uma cultura, por mais que a gente vem de famílias, de várias realidades e também com os nossos estudos, talvez o lugar mais desafiador para a gente, exigente, é a gente suportar, é a gente estar com o outro, é a gente estar ali, às vezes, só no silêncio, só no lencinho que a gente entrega. E a gente só ali ajudando, pode chorar, vai respirando e o seu choro é bem-vindo. Tem espaço aqui para tudo isso. E às vezes é num abraço que acolhe, que transborda. E aí a gente vê o humano se conectar. E aí a descarga emocional se torna alívio. E o choro, né, se torna a lágrima que vai curar, que vai transcender, que vai regular emocionalmente. É isso. O que seria para vocês, nesses momentos, seja com um paciente no processo de luto, ou seja, por algum outro desafio que a pessoa esteja passando, como é escutar o que a lágrima não diz? As lágrimas nem sempre são verbalizadas, né? As palavras vêm depois, como a própria simbologia do nascer, né? Primeiro eu choro, depois eu vou aprender as palavras, né? Para nós terapeutas, quando a gente está também diante do sofrimento, a gente não tem como ficar inerte, né? Eu sempre falo, não existe terapeuta neutro. Neutro só detergente, olhe lá. Se a gente tiver neutro, a gente está errado, né? E quando esse choro, ele sempre tem um sabor. Em geral, o paciente fala, não sei, né? O não sei, geralmente, assim, eu sei muito bem o que é, mas eu acho que deveria ser outra coisa. Tô com medo de acessar o que é. Então, às vezes, nem sempre vai vir a interpretação pelo próprio paciente, né? Às vezes, a gente vai ajudar ele a conduzir para ele perceber, primeiro, que ele pode chorar. Segundo, qual é o sabor desse choro. E terceiro, que nem sempre ele sai com uma ação, né? Às vezes ele não vai ter ação. E no luto a gente tem algumas medidas, mas a gente não tem muito. A gente tem uma certa impotência até de estar lidando ali com aquela dor. A gente às vezes só vai estar presente com aquele paciente, ajudando ele a ressignificar,
né? E nem tudo é explicado, às vezes é muito mais sentido. E depois de um episódio de um choro, às vezes é depois que ele vai ter um insight, depois que ele vai conseguir organizar as ideias, depois que ele vai conseguir, às vezes ele só precisou aliviar, sentir a dor. E a gente, às vezes, o que a gente mais pode fazer é dizer, é difícil, né? Tá difícil para você, dói. E aí, quando a gente fala dói, a gente valida a dor dele, que dói sim. Aí esse choro vai vindo com mais sentido. Na minha experiência, até usando um pouco da terapia do esquema, a ressonância que a gente faz às vezes com o paciente não é dar diretriz, não é fazer pergunta difícil, às vezes é só sentir com ele. E a gente fala, é difícil, né? Eu tô percebendo que é difícil. E ali é falar realmente, que a gente às vezes não quer que ninguém dê nenhuma sugestão, a gente só quer sentir. Então, ter esse espaço de sentir é muito valioso, porque não é em todo lugar que a gente tem essa condição. E aí eu quero dizer um pouco das funções desse choro dentro do consultório, né? É uma descarga emocional, é uma reorganização da experiência da perda, é um fortalecer a aliança terapêutica, a relação entre o paciente e o terapeuta, é sinalizar a necessidade de apoio. Eu me sinto, eu sinto que eu posso estar despido nesse lugar porque o outro tem condições de receber ali. Como a Rose disse, muitas vezes não é nomear ou interpretar, é sentir. E o quanto isso é potente. Porque através daquilo que eu posso sentir num dado momento e no percurso, senão a gente vai perder essa preciosidade, querendo pautar nas palavras e nas definições o que é muito maior, o que as palavras não conseguem transmitir. Então, esse extravasar, e a gente está ali para dar essa contingência, extravase, se derrame, que muitas vezes no senso comum e nos outros ambientes esse paciente não vai ter, né, esse espaço para fazer isso. Isso já diz tudo, muito mais do que palavras. Essa permissão, essa autorização e esse sentir. Uma coisa que eu estava até anotando aqui enquanto eu estava escutando vocês é que o choro ajuda a humanizar e validar a dor e principalmente restabelecer a nossa humanidade em comum, né? Que eu acho que isso que é o mais importante, é o que faz a gente ter conexões verdadeiras, é o que faz a gente realmente navegar pelos conflitos com mais lucidez e mais é, sabedoria. E aí, além de o choro, né, contribuir para o alívio e apoiar um processo de cura, né? O que que a gente, o que que a gente pode fazer, assim, dentro das nossas relações para que o choro, as emoções, as sensações sejam bem-vindas, assim, de modo prático, assim, que a gente poderia, por exemplo, para os jovens hoje, né, que hoje tem tantos testes, né, para fazer, para você ser forte, para você provar alguma coisa, como que a gente pode, no nosso dia a dia, assim, de modo prático, a gente dar essas boas-vindas e encontrar a nossa humanidade em comum? Ai, Pri, eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão da gente não ser forte o tempo todo, né? De se vulnerabilizar, de poder mostrar a nossa vulnerabilidade como não como fraqueza, mas como força que integra. Eu acho que nossos diálogos, eles precisam trazer o sentir, né? Então, se eu marquei um horário com você, você chegou atrasado, falar, não, tudo bem, tudo bem. Eu posso dizer, Pri, quando você marca comigo e você não chega no horário, eu me sinto desrespeitada, eu me sinto triste, eu me sinto assim. Abrir um diálogo verdadeiro. E aí falar, nossa, eu não quero gerar isso na Rose, né? Eu não quero que ela sinta isso. Então, você aprende também que você pode mostrar o que você sente e aquilo é fortalecedor. Não é queixoso, você vai ficar assim que você está sempre reclamando. Não, você abre espaço de você comunicar o sentir,
né? Eu acho que a gente tem muito para aprender em relação a isso, de não ser forte o tempo todo. Nos processos de luto, às vezes, as mães não querem chorar perto dos filhos, né? Ai, não quero, né? Por exemplo, minha cunhada que está agora tem uma filha de 12 anos. Ah, eu falei com ela, Sandra também, seja o mais natural possível. Ela quer uma mãe, ela não quer uma mãe forte, quer uma mãe presente, porque se você chorar presente dela, ela vai poder se autorizar a chorar. E assim ela fez, né? Então, na hora que meu cunhado chegaria, que era 7 horas da noite, é a hora que ela chora, porque o pai não chega. E ela se permitiu sentir, porque a mãe autorizou o sentir. Então, não ser forte o tempo todo, essa coisa que venderam pra gente, da positividade, de tudo. Tem dias bons, tem dias não tão bons, né? Como a vida, né? Não é tristeza, tristeza, tem alegria, 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 tristeza, alegria, tristeza, alegria. A gente normalizar isso e dar um sentido, eu acho que isso acaba abraçando melhor para que a gente se comunique de outra forma e tenha ganhos em relação a isso, né? Eu acho que de forma prática temos um grande desafio, né? A começar em nós, né? De comunicar o que eu sinto, né? Se o seu filho fez algo, dizer, olha, mamãe não gostou, eu senti isso. Não, a mamãe tá triste, porque a mãe daqui a pouco tá dando risada e falar, mamãe não tá triste, ela tá rindo ali, né? Então, organizar essas emoções, né? De um jeito cuidadoso, mas que acho que vai reverberar em benefício, eu acho, para todos, em todas as nossas relações, né? Dizer o que eu sinto sem também obrigar que o outro esteja na mesma estação que eu, que às vezes ele não vai estar, mas eu me autorizei dizer aquilo verdadeiramente. Isso é um exercício contínuo, que isso vai gerar qualidade das nossas relações, né? Acho que é um caminho, um dos, né? Existem outros, mas que vem agora este aqui. Eu diria que ser presente, ser real, ser vulnerável, ser humano, me fez lembrar do livro da Brené Brown, que ela vai dizer a arte de ser imperfeito e a coragem de ser imperfeito, é não demonizar aquilo que é natural, que faz parte do processo da vida. Quanto mais a gente abrir espaço hoje dentro dos projetos que eu e a Rose estamos com mulheres, eu também com um projeto social dentro da comunidade que é composto por homens, por mulheres, ver de diferentes idades, se abraçar, falar sobre o que sente, né? Não ignorar o que sentimos, mas expressar o que sentimos de uma forma amorosa, de uma forma generosa, no meu próprio exercício clínico, no meu próprio exercício com os grupos, no meu próprio exercício ali dentro, né, da minha singularidade, da minha privacidade, até mesmo com a minha filha, talvez foi estar neste lugar que eu falo sobre o que eu sinto. Eu também sinto. Eu também preciso de ajuda, né? Eu abri a fala do Setembro Amarelo, num dos lugares que eu estive, fazendo essa pergunta: quem aqui nunca precisou de ajuda? Eu diria aqui para todas nós, para quem vai escutar esse podcast, quem aqui, né, não é composto por vulnerabilidade? Quem aqui nunca sentiu vontade de chorar ou chorou? E aí a gente vai para um lugar que a gente se reconhece um no outro. E quando há esse reconhecimento, né? E a gente vai ter o lugar também do pertencimento, de reconhecer que somos vulneráveis, de reconhecer que sentimos, de validar e se dar o direito de abraçar tudo isso, porque é abraçando a nossa vulnerabilidade, a nossa essência humana, que eu acredito que a gente vai sair de lugares que são tão doentios hoje em dia, de uma romantização tóxica, de uma positividade tóxica, de uma performance que não existe. Eu digo que nós somos uma espécie atual que briga contra a nossa própria natureza. A gente luta para não ser o que somos. Nós somos humanos. Nós somos sensíveis, nós somos vulneráveis, nós somos constituídos por emoções. Nós somos de sorrisos, nós somos de abraços. E quanto mais a gente dialogar sobre isso,
e deixar que isso venha à tona, mais a gente vai saber regular as nossas emoções, né? Falam tanto, inteligência emocional, e muitas vezes os jovens chegam aqui no consultório. Tia, o que é ter inteligência emocional? Falei, é ouvir a sua emoção, é lidar com a sua emoção, é dar espaço com a sua emoção, porque a sensação que a gente tem é de tirar, né? É de não sentir, muito pelo contrário. Inteligência emocional é a gente ter espaço para sentir e saber lidar com o que sentimos, porque a gente validou tanto as nossas emoções que a gente aprendeu e amadureceu com elas, e a gente abraça elas. É isso. Todas as reflexões aqui, né, de toda a fala da Rose, da Sandra, da Eliane, né, de vocês duas, da Adri, da Pri, e vem que a gente, na verdade, a gente é como se fosse um molusco, né? Nós temos uma casca dura, um bichinho muito frágil lá dentro, e que a gente não quer sair dali de dentro, dessa fragilidade que nós temos. Mas é tão belo isso, né? Então, essa fragilidade de mostrar a nossa emoção é importante e que as lágrimas venham como um oceano, né? Que vai limpar tudo, né? Nossas couraças. Isso faz um alívio dentro de nós. Então, essa é a beleza de sermos humanos, né? De ter essa consciência e não ter vergonha, né? De chorar. Nunca esqueço a história né, de um senhor que tinha um papel muito importante no Brasil. E ele foi abraçar uma mãe que tinha perdido sua filhinha. E ele não tinha palavras. Ele apenas abraçou e chorou junto. Então, essa fragilidade dentro do luto, né? Então, sentir, apenas sentir. E não há problema nisso. Então, é como se fosse o bálsamo que nós estamos procurando. Não há palavras que explicam essa sensibilidade que a gente está naquele momento. Então, é só sentir e se entregar por essa emoção e não ter vergonha, que é tão belo, né? Esse momento de introspecção por uma dor, pela perda de alguém tão querido, talvez a dor, né, dessa criança que caiu e você fazer esse acolhimento. Então, eu tenho uma pequenininha e quando ela cai, ela chora. E ela realmente me mostra que ela pode chorar e não repreender essa dor dentro dela. Ela pode demonstrar, ela não consegue controlar as emoções, e isso é a beleza da criança. Ela não sabe regular as emoções, e a criança nos mostra, como nós adultos, que nós podemos mostrar toda a beleza e as emoções que nós temos. Nós temos a alegria, nós temos a tristeza, nós temos a raiva, nós temos muitos o amor, né? Que o amor vai transformar. Então, esse acolhimento conosco mesmo, com esse olhar humano, é muito importante. Nesse momento, né, de tão frágil que nós podemos estar, né? Eu só posso dizer muito obrigado a vocês por estarem aqui, né, nessa série que ela foi, ela nasceu de um vídeo da Eliane e que ela mandou para mim, eu acho que de um momento dela de fragilidade. Então, essa série ela só nasceu por tua causa, Eliane. Finalizando a minha fala, eu digo assim: cuidar do choro é validar a dor, mas também oferecer um caminho e um amparo para todos os corações em luto, aos enlutados e aos sobreviventes. Obrigada. Obrigada, Ivete. Foi bom você falar, porque eu tenho minhas vontades, assim, tenho scripts, tenho roteiros, e eu fico, ai, eu ainda sou muito bloqueada, não por mim mesma, pela minha dor, às vezes. Eu tenho vergonha de algumas coisas, assim. Não parece que eu sou super extrovertida, mas eu tenho vergonha de algumas coisas, assim.
Aí eu falei assim, Eliane, eu, até a última, que é a sombra lá, é aquela que me bloqueia também, né? Mas eu falei assim, olha, querida, hoje eu não te ouvi, eu vou falar hoje, nem que eu tenho que, eu vou falar, eu tenho que falar o que eu sinto, o que passa pelo meu luto, minhas lutas, e eu sei que isso já me foi falado por várias vezes, que isso não é sobre quem está me ouvindo, é sobre mim, eu preciso, é para mim que eu estou falando em primeiro lugar, porque eu não tenho com quem falar. Se é que você entende, assim, tipo, quem está no luto por suicídio, pior ainda. Ainda tá falando isso? Ainda tá falando isso? Então eu falei, eu tô gravando, é para mim, tá? Então, às vezes, eu tenho superado o bloqueio da vergonha e de várias coisas, por causa disso. Falo assim, você não quer se curar desse trauma, dessa morte, no sentido de superar as feridas, não, né, a morte em si, mas essas feridas que foram deixadas ali, você tem que falar. Eu não tenho dom de escrever, mas falar eu gosto. Então eu falei, você tem que falar. Então foi bom você falar isso, porque me encorajou a falar mais. Porque eu tenho uns roteiros aqui, mas não gravados. Obrigada. Eu só agradecer a imensidão da troca que nós tivemos, de todas as respostas tão acolhedoras e que eu acho que todo mundo, de alguma forma, que ouvir vai ser tocado, assim, por todas as palavras e pode praticar, assim, no dia a dia. O que vocês trouxeram é muito prático, né? E que a gente possa refletir juntos e o mérito dessas trocas possam reverberar em todos os ambientes que a gente circular. É só agradecer. Eu que quero agradecer vocês. Foi uma honra estar aqui com mulheres tão incríveis, maravilhosas, né? Eh, e é muito bom se sentir em casa, né? Para trazer isso com leveza, com tranquilidade. Estava ansiosa no começo, mas depois, né? Vai que vai. Faz parte, né? E Eliane, eu estou amando os seus posts lá da sombra. Essa pegada do humor é muito boa, eu adoro. Então, continue com seus roteiros, tá? Vai com medo mesmo, vai com tudo que você tem, vai com tudo. Eu acho que esse é o seu desafio, você ir com medo e com a coragem, tudo misturado, né? Muito bom, obrigada, meninas. Também quero agradecer, né? Eu tô me sentindo aqui na sexta-feira, tá? Tô me sentindo super em casa. Eu falei, Rose, faz de conta que a gente tá na sala, é literalmente, tá? Não tô nem imaginando o que vai sair nesse podcast, mas é tão gostoso estar aqui com vocês. E eu quero a fotinha, tá? Vai ter que subir coração, Rose pega a plaquinha. A Eliane também me faz me divertir. É tratar um tema que é tão, às vezes, pesado, que tem tanto tabu, e você trazer a leveza com humor, né? É uma das maiores habilidades humana e transcendente é usar do humor, né? Não para um lugar pejorativo, mas com uma leveza, uma sutileza que você está trazendo. Então, a gente está aqui te apoiando, continua, minha amada, porque você vai ajudar tanta gente, você nem sabe. Poder rir, né, como a flor de lótus, essa simbologia, no meio do nosso lamaçal, da nossa correria do dia a dia, de dores profundas que nos atravessam diariamente, todas nós, poder sorrir. Tem coisa mais gostosa? É como a gente estava fazendo no sábado, eu e a Rose, era rindo e chorando e se curando, né? Porque para mim o choro é alívio, é regulação e é lugar de cura. E a gratidão, né? Porque vocês confiaram nessas duas pessoas aqui, pelo amor de Deus. Ó, a credibilidade, né, Rose? Então a gente É, só tem que aqui, ó. agradecer, ó. Você acaba de ouvir o episódio 3, Lágrimas que Curam, da nova série A Travessia, Caminhos de Cuidado no Luto, que foi idealizada pela Adriana Oliveira e inspirada em uma das reflexões da Eliane Silva, do Instituto Retrovisor. Caso você ainda não tenha escutado os episódios anteriores, te convidamos a buscar em nossa bio no Instagram, @trocaspreciosas, ou nas principais plataformas de veiculação do podcast. Os temas dos episódios anteriores são: Episódio 1, O Luto como Travessia, com experiências muito sensíveis e comoventes da Adriana e da Eliane.
E o episódio 2, O Luto por Suicídio e Setembro Amarelo, com a participação especial da querida Luciana Rocha. Este episódio teve como roteiro construído por Adriana Oliveira, participação especial de duas profissionais incríveis, Rose Seixas e Sandra Moraes. Também participou da conversa Adriana Oliveira, Eliane Silva, Fabiana Leorati e Priscila Almeida. Edição Adriana Oliveira. O tema do próximo episódio será Silêncio como Colo. Não percam! Caso esse conteúdo tenha te beneficiado de alguma forma, contamos com a sua ajuda para dar um like e também compartilhar com amigos e familiares. Nossa mais genuína aspiração é que mais pessoas tenham acesso a informações acolhedoras, de qualidade e que abarquem a complexidade da vida. Até o próximo episódio.